Pais queridos, Pai do Senhor Jesus, os que já chegaram, paz, Pastor Francisco, paz aos que estão chegando, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelos seus caminhos e por tudo que tens preparado Ele. Glória a Deus pela sua vida. Aleluias. Oramos para que hoje seja um dia de glória em que o Senhor venha revelar muitas coisas, como Ele tem revelado já. Pais queridos, Pais Aparecida, Mateus, Pais amados, mais uma vez eu fiquei bem feliz de ver a repercussão da aula de ontem, as motivações, os caminhos em que o Senhor tem nos conduzido, a maneira que Ele tem tratado conosco, as revelações que Ele tem nos dado, e tudo que Ele tem feito tem sido bênção demais, muito bênção mesmo. Ver tudo que Ele está fazendo, as dúvidas elas são coerentes, elas surgem de uma forma tremenda, e as pessoas elas me ligam, estão me ligando e estão sendo sanadas as dúvidas. Muitos filhos do Senhor não compreendiam o que estava acontecendo no ministério, em seus ministérios. Alguns filhos do Senhor que hoje me ligou e... Paz, Pastor Antônio Pedro, eu estou com um problema aqui no meu celular que a barrinha de rolagem não está subindo, eu não entendi o que aconteceu. Nem sei o que eu fiz, eu não sou muito bom com esse negócio. Mas... se você falar e eu demorar a responder, vira e mexe, eu vou dar uma rolada aqui na barrinha para ir vendo as mensagens. Se você falar e eu não responder, querido, aguarda um momentinho que já eu respondo. E... Paz, Pastor Luciano, Daniele. E é bem interessante que abriu um leque na mente de muita gente essas aulas. Fez muitas pessoas pensar nas coisas que não conheciam ainda, que não tinham entendimento. Fez muita gente enxergar muito além daquilo que se via no evangelho raso, no evangelho sem fundamento, baseado apenas em palavras mórbidas, palavras que não têm fundação, que não estão na rocha, porque aquele que fundou na rocha, Jesus, é muito profundo, querido. Por mais que a gente queira se aprofundar em Cristo, nós seremos rasos. Há muita coisa no céu se começarmos a falar do ministério de Jesus e das coisas que tem revelado para nós. E como nós não aprendemos a nos aprofundar nisso, Satanás usa isso como, Pai Célia, como uma fonte para nos cegar, para nos enganar, para nos entreter. Essa é a palavra mais correta. Trazendo entretenimento no nosso meio, impedindo que nós cresçamos na graça e no conhecimento, impedindo que nós entendamos as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, uma das coisas bem fortes que tem acontecido é quantos filhos do Senhor, pastores e dirigentes de igreja, que passou por uma rebelião e agora a igreja não prospera mais. A igreja está passando por crise, não consegue ganhar almas, as almas chegam e não ficam. Já parou para pensar isso? Já entendeu isso? E isso é tão simples. O espírito de Jezabel, ele é legalista. Paz, pastora Sheila, paz, Cleiton. Ele é legalista, e quando passamos por rebelião, o espírito de Jezabel que entra na igreja e causa rebelião. Os rebelados vão, outras vezes os rebelados vêm, faz a rebelião, tira todo mundo da igreja e ele continua. E o espírito de Jezabel só sai se for guerreado e vencido, fechado os portais. Senão o espírito continua causando problemas na igreja. E tem muita gente ligando e comentando sobre o que nós falamos ontem, do que está acontecendo. E é esse o problema de muitas das igrejas de hoje. Passou por rebelião e não conseguem prosperar, porque esse espírito ainda está na igreja. E como eu provo isso? Jezabel, quando ela foi lançada do cenáculo, e ela caiu, o sangue dela espargiu nas colunas do templo. Ou seja, ela está no templo, esperando a brecha para reinar de novo. E tem reinado em muitas igrejas, através de alianças. Aliança errada, uma aliança traz rebelião, e uma aliança errada traz destruição de ministério.
E isso é simples, dá para lidar com esse espírito, dá para vencer esse espírito. Apenas na palavra, apenas na oração, se pondo no mundo espiritual, entrando no mundo espiritual, fechando os portais e guerreando. É uma das vertentes de ontem. Mas vamos começar a aula, deixa isso para a matéria para outra data. Vamos começar a aula de hoje, vamos dar continuidade ao que nós fizemos ontem, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor toque seu povo nesta noite, abençoe seu povo com a palavra bênção vinda do céu, a palavra rema que não venha de mim, que não venha do meu ser, do meu ego, do meu espírito, mas que venha do Senhor. Peço, meu Deus, que ative agora a palavra de sabedoria e de conhecimento, o dom da fé e o dom de mestre. Envie seus anjos que estão nas recâmaras secretas para trazer as revelações mais profundas do seu reino para nós. Meu Deus, nós clamamos agora por anjos de guerra, anjos de Miguel, amarrando todo demônio que está agindo nas dimensões, para impedir que essa palavra chegue ao coração dos seus filhos, que essa palavra venha trazer transformação, que essa palavra venha tocar com bênção. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara como terra fértil, meu Deus, o coração de cada um desses que estão, Senhor, nos ouvindo. Envie seus anjos ministradores para ministrar o espírito de cada um deles, Pai, para que eles possam conhecer e reconhecer que só o Senhor é Deus, e que nesta noite eles recebam esse ensinamento que vem do céu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ontem foi bênção demais. Nós falamos sobre as dimensões, a dimensão temporal. Falamos sobre a dimensão de rompimento. Na dimensão temporal nós aprendemos que é possível ir lá no passado, corrigir o passado, e lá no futuro ver como ficou o passado. E uma coisa eu quero deixar bem claro, ontem eu não falei, eu preciso falar isso hoje. Boa noite, pastora Cida. Nós, quando corrigimos o passado, vamos até o futuro, vemos como vai ser no futuro, porque o passado foi corrigido. O futuro, agora, ele é um futuro contínuo. Deus, quando você vai no futuro, Deus mostra o projeto e o plano dele. Mas é incerto ainda. Por que é incerto, pastor? Porque o seu futuro pode mudar à medida dos passos errados que você toma. O seu futuro depende de você andar direito ou de você andar torto. Deus, quando mandou Moisés, vai lá, fala para Faraó que eu mandei o meu povo ir ao deserto fazer oferendas a mim, e liberte o meu povo. E se ele perguntar quem me mandou, diga o grande eu sou te enviou. E se eles não acreditarem, mostre os sinais, põe a mão na roupa, ela saiu branca de lepra, põe de novo, saiu curada, joga agora o cajado no chão, o cajado virou cobra, pega de novo, virou cajado de novo, toca na água, a água fica só o sangue, vermelha e tal, beleza? Deus deu instrução para Moisés. Moisés sabia já que no futuro Deus ia libertar o povo de qualquer maneira, mas Deus aí fala para ele: mas eu endurecerei o coração de Faraó para que não acredite em ti, e eu mostre a minha glória. Quer dizer, Moisés sabia que ele ia, sabia que Deus ia libertar o povo, mas não sabia o nível de luta que ele ia enfrentar por causa do caminho do povo. Deus também não pôde permitir Moisés ver o futuro, porque Deus sabia que o povo ia transgredir, ia pecar, ia desviar, ia para cativeiro outras vezes, entendeu? Ele não podia permitir Moisés ver o futuro, por isso que ele fala para Moisés: se ver a minha face, certamente morrerá, porque quando vemos a face, vemos o futuro. Se ver minha face, certamente morrerá. Então Deus não podia permitir, porque Moisés, eu falo por mim, se me mandar fazer uma obra por um cidadão que eu estou vendo, eu sei que não vai dar fruto, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Então Deus não podia permitir, mas permitiu que ele visse o Gênesis, do qual ele escreveu. Então são chaves, nós precisamos trabalhar com as chaves. Aquilo que o Senhor revelou, pastor, Ele me levou no futuro e me mostrou isso. Esse é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Mas ele vai acontecer assim, Paz David? Ele vai acontecer assim, pastor? Depende. Se você não desviar os seus caminhos, não perder o foco daquilo que Deus traçou para você, é o que vai acontecer. Por isso que quando eu oro para as pessoas ir no futuro, eu peço para Deus levar num futuro próximo, muito próximo, no máximo até 5 anos, 3 anos, para não dar tempo de desviar tanto do caminho, que o ser humano é terrível. Meu Deus, quando pega assim, acho que Deus quando pega a nossa linha da vida para ver como é que tá, parece aqueles negócios de batimento cardíaco. É um sobe e desce, é um sai do caminho, volta pro caminho, vai pro outro lado, volta pro caminho. Deus tem trabalho conosco, viu? E é trabalho pesado. Então, alinhando isso, nós
temos o passado perfeito, ou seja, já aconteceu, o presente o presente contínuo e o futuro imperfeito, porque não aconteceu ainda. O futuro ele é contínuo, ele é linha contínua que pode ser mudado, ele é um futuro transitório. Mas por que transitório? Porque sim, Deus ele já escreveu toda a sua história, mas isso não quer dizer que você irá viver a história que Deus escreveu. Por que não, pastor? Mas Deus não escreveu? Sim, Deus escreveu, mas você tem um livre-arbítrio. Deus te deu um livre-arbítrio. Então não importa o que aconteça, mas só vai acontecer o que Deus quiser. Não, vai acontecer o que você quiser. Você é dono da sua vida, você faz o que você quiser dela. Você acha que se Deus escrevesse a história de todo mundo, uma criança ia morrer com 11 anos, 12 anos, uma criança ia morrer com 2, 3 anos, uma criança ia sofrer acidente? Deus não escreveu. Deus escreveu a história, mas há um curso nela que pode ser mudado. Quantos profetas o Senhor mudou o curso da sua história? Você acha que Deus deu poder a Balaão para transgredir os caminhos e pecar contra Deus? Está entendendo? Eu só estou dando uma esboçada nisso para ficar claro, porque eu creio que muitas dúvidas surgiram. Quando eu vou no futuro, será se é adivinhação? Não, você vai ver o que Deus escreveu, a história que Deus escreveu para a sua vida. Mas você não sabe se vai conseguir viver aquela história, porque sempre na história que Deus escreveu para a nossa vida, Satanás vai colocar pedras, tropeços, e nós acabamos desviando dessa história. Amém? Está explicado? Vamos agora. Eu queria falar hoje, queridos, na dimensão do rompimento, do rompedor. Use o toque revela, como o pastor Antônio Pedro falou. Escolha seus intercessores, deixa Deus escolher. Eu mesmo, eu não faço nada sem antes consultar o Espírito Santo, perguntar, e não é orinto-me não, eu consulto sim o Espírito Santo, pergunto se ele quer que eu faça, se ele aprova, se ele é comigo, porque, querido, se Deus é comigo, nada vai dar errado. Quando Deus é conosco em alguma jornada, em alguma empreitada que Ele deu, é perfeito. Então eu deixo no Senhor Jesus escolher os caminhos que eu vou andar. Por exemplo, eu vou escolher intercessores para a minha igreja, preciso de intercessores internos, que cheguem 1 hora antes no culto, que preparem o culto para que a glória desça. Qualquer um pode? Não. Não, porque se o cara tem maldade no coração, se o cara tem mágoa de alguém, se o cara é um mal pagador, é um cara que compra e não paga, o cara está com a vida errada, a vida errada que eu falo, amado, o crente tem um defeito de pensar que a vida errada é quando está adulterando, quando está fumando, está bebendo. Não, é quando está falando mal da vida dos outros também é vida errada. É quando compra e não paga é vida errada. Quando não tem, o que é vida no altar com Deus? É essas pessoas que não conseguem alinhar as suas dívidas, deixando brecha para Satanás agir. E isso traz problemas na intercessão. Então eu tenho que pôr intercessores que estão com a vida certinha, que não deve, que está com alinhamento na sua vida, alinhamento está com o coração limpo, não tem mácula de ninguém, não ficou resquícios ou brechas onde Satanás possa atacar a igreja, porque toda glória que desce na igreja, entenda o que acontece. Quando a glória desce na igreja, ela sempre virá primeiro sobre os intercessores. Ela descerá sobre o anjo da igreja, virá sobre os intercessores e chegará a toda a igreja, mas ela passará primeiro pelos intercessores. E se os intercessores estiverem brecha, Satanás arrebenta com a vida deles e arrebenta com a igreja. Um outro fator também, no ato de intercessão, um obreiro. Ele pode ser o porteiro da igreja, ou o cara que limpa o banheiro. Se ele não for ofertante dizimista, ele não pode estar fazendo a obra. Ele não pode, porque se ele não tem honra com Deus, como ele honrará o homem? Se ele não honra as coisas de Deus, como ele honrará as coisas dos homens? Então todo obreiro, ele pode ser o cara que limpa o banheiro, o cara que fica na porta, ele pode ser, pastora Kelly, ele pode ser o menor, executar o menor trabalho na igreja, mas foi separado para aquela obra. Ele tem que ser dizimista e ofertante. São chaves que abrem a prosperidade na igreja. Porque muita igreja fica pregando sobre dízimo, chega no dia de pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar aluguel. Por que isso acontece? Alguém já se perguntou? Muitas vezes é o próprio pastor que não é dizimista e ofertante. Ele fecha a prosperidade na igreja. Ou os obreiros não dizimam nem ofertam, fecha a prosperidade na igreja. Isso está na dimensão de rompimento. Todo intercessor ele tem que seguir as leis de Deus com perfeição, porque senão ele abre brecha e quem sofre é o corpo. Toda brecha aberta, o corpo sofre em conjunto, sofre como um inteiro. Entendeu? Está ficando bem explicado?
isso, eu posso romper em Deus, eu posso crescer. Eu vou montar uma igreja e eu quero uma igreja que em 10 anos tenha 10 mil pessoas. É possível isso? Sim, é o sonho de Deus para a sua vida. É o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Mas para isso, nós temos que obedecer os mandamentos, obedecer os segmentos que Ele tem nos ensinado na palavra. Se o povo de Israel não ofertasse, não teria construído o tabernáculo. Moisés, ele dá uma instrução bem clara na dimensão de rompimento. Ele começa no deserto, onde o povo come maná, ninguém planta, ninguém colhe, e ele começa a ensinar o pessoal a ofertar e a dizimar da lavoura, dos animais que criam e de tudo que tem. Ele começa a ensinar a dizimar e a ofertar. Mas se ninguém tinha, ninguém colhia ainda a oferta, como é que Moisés está ensinando? Porque ele sabia que no futuro ia precisar daquilo. Quando eles chegassem na terra que Deus deu para eles, eles teriam que devolver a parte que é do templo, a parte que é de manutenção do templo. E quando se dá ao templo, é uma chave que gira algo no céu. E Deus manda todo administrador do shekel, que é a moeda do reino, que é também a moeda judaica, todo administrador do shekel de Deus, ele tem que entender que há um compromisso sério. A parábola que foi do denário dado aos filhos do Senhor, aquele que um recebeu 5, multiplicou, fez 10, os talentos, a parábola dos talentos. O outro recebeu 1 e enterrou, esse não multiplicou em nada, porque ele não era negociante. Nós somos negociantes do reino, amém? Isso é dimensão de crescimento, de rompimento, isso nos ajuda a romper com a igreja. Agora eu quero sair das dimensões e entrar no transporte. Vamos falar de transportes dimensionais ou túneis dimensionais. Nós que somos guerreiros do Senhor e oramos, você já reparou que quando você ora, meu Deus, manda um anjo aqui, pá, o anjo chegou. Como é isso? Ele veio voando? Ele voa tão rápido assim? Alguém já se perguntou o porquê disso? Às vezes eu estou orando e a batalha contra os demônios começa a ficar acirrada. E a pessoa com quem eu estou orando, muitas vezes por chamada de vídeo, está em um outro estado, um outro país, está em um outro lugar, e eu oro da seguinte forma: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, separa agora o meu espírito e leva lá para guerrear com ela. Em segundos a pessoa, o rapaz, o pastor, a pastora, seja lá quem for que eu estou orando, fala: você chegou, pastor, você está aqui. Em segundos. Como isso? Alguém já se imaginou como isso acontece? Ou alguém já orou dessa forma? Podendo auxiliar as pessoas em guerra? Podendo ir em corpo espiritual e ajudar a pessoa? Tem mais um ponto que acontece muito, já aconteceu comigo. Alguém já foi visitado por um satanista? Já foi visitado por um feiticeiro, um bruxo? Em corpo espiritual? Entenda que um ataque de demônios, você ou vai ver o demônio, ou vai sentir só a opressão, o peso, ele segurando, ele agarrando. Mas quando o ataque vem de um satanista, ele vem em forma humana, é uma pessoa mesmo, só que em corpo espiritual, te atacando. Você vê forma, vê quem é a pessoa, vê tudo da pessoa, em forma espiritual. Alguém já se perguntou o porquê disso e como isso funciona? Entendeu? O pastor Francisco disse que já aconteceu muitas vezes. E isso, a gente nunca pensa como funciona. A gente não fica, meu Deus, mas como é que é isso? Como é que isso funciona? Queridos, são túneis dimensionais. São túneis dimensionais. Pastor, mas esses túneis, eles são bíblicos? São bíblicos. E é só para os anjos? Só Deus criou? Não, Satanás tem os dele também. Os demônios, entendam que os demônios, eles não têm onisciência. Eles não estão em todo lugar ao mesmo tempo, o mesmo demônio. Só que eles conseguem passar por portais. Sim ou não? Sim ou não? Os demônios passam por portais. E como eles invadem as casas? Por portais. Se você fechar os portais, eles não podem entrar num reino que não é deles. Se você já foi salvo, Jesus já te salvou, te libertou, e você fechou os portais da sua casa, o demônio não pode entrar enquanto os portais estão fechados. Eles encontrarão outro caminho para seguir os cursos. Esses portais ou túneis dimensionais são abertos todas as vezes que nós convocamos um anjo para a batalha, todas as vezes que nós conclamamos algo de Deus,
Todas as vezes que nós chamamos ou um anjo de guerra, ou um anjo mensageiro, ou um anjo ministrador, esses portais são abertos e eles vêm ou quando nós entramos na dimensão para ir ao passado, presente, futuro, inferno ou céu. Esses portais são abertos. É tão interessante isso que muitas vezes a gente vai orar por arrebatamento. Meu Deus, leva agora no céu, leva em tal lugar. Pá, a pessoa foi. É mais rápido que o foguete da NASA, como o pastor Antônio Pedro mesmo diz. Guerra contra Pombagira e Zé Pilintra é fácil de vencer. Você é homem de Deus. É fácil de vencer. Você tem duas opções para vencer essa guerra: ou você vai no corporal obrigando a manifestar, ou você entra no espiritual e amarra por lá, e assim você não afeta a pessoa, acha os portais, acha tudo, acha a obra que foi feita e como eles estão tendo acesso, e de lá você tira esses acessos, libertando a pessoa. A pessoa nem vai perceber que foi liberta, quando menos vê, a vida mudou, entendeu? Usando os portais, são portais dimensionais. Isso no mundo físico é possível? E como os demônios também conhecem, tem até um filme, eu falei ontem, chamado Jumper. Não sei se todos assistiram já esse filme. O rapaz olha para a foto e teleporta, já está naquele lugar da foto. Olha para, teleporta em outro lugar da foto. E que base eu tenho para isso? Satanás, ele não cria nada, ele não tem um poder de criatividade, o poder da criação é de Deus e foi dado ao homem. E como ele vive? Do que ele copia ou do que ele viu? Do que ele aprendeu enquanto era anjo de luz. Então ele vive do que ele copia ou do que ele viu. Entendeu? Nós, por que ele pensa do homem? Porque o homem tem o poder de criação, o poder criativo de Deus habita no homem, porque é a imagem e semelhança de Deus. Adão, ele nomeou todas as coisas. Esses dias eu fui perguntado, você fica chamando Satanás, dando nome a demônios, Zé Pilintra, Pombagira, dá nome. Sim, eu posso, porque Jesus, Efésios 1, diz que ele foi elevado e ele é nome sobre todo nome. Ele está sobre todo nome que se nomeia. E quem é que nomeia? Somos nós. E quando nós nomeamos, ele valida que ele está sobre todo nome. Adão, ele deu nome a todas as coisas, ou seja, Adão era um homem. Nos foi dado o poder para nomear todas as coisas. Eu posso chamar o diabo do que eu quiser. Se eu ligar, se eu chamar e alguém repetir, 2 já ligou na terra, está ligado no céu. Isso. Então, tá vendo, pastor Luciano? São os portais em ação, são os portais se movendo, são os túneis dimensionais. A Bíblia nos declara claramente aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 39, eu posso ser transportado em espírito, em alma e em corpo. Nós já vamos falar desses métodos. Atos, capítulo 8, versículo 39 diz que: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho, e Felipe se achou em Azoto, indo e passando a anunciar o evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ou seja, o Senhor arrebatou Felipe não só em espírito, mas abriu-se um portal e um túnel dimensional, e Felipe ele saiu dali de Gaza até Azoto, aproximadamente 72 quilômetros em segundos. Você está entendendo? Os anjos do Senhor, eu uso sempre. Para fechar os portais, eu sempre peço aos anjos para jogar óleo por fogo e selar os portais. Eu sempre faço isso. Eu oro com o anjo que está guerreando comigo, eu peço: anjo do Senhor, traga agora óleo do trono de Deus. Joga sobre esse portal, põe fogo e fecha, sela o portal. O pastor Francisco teve experiência dessa comigo anteontem. Ontem, aliás. O pastor Francisco, ele viu como é feito, os portais realmente eles fecham, os demônios também se queimam, os que já estão nos portais ali, que já passaram, eles queimam quando a gente pede o anjo para jogar óleo e queimar e fechar os portais. Ou eu vou com os anjos onde tem os altares, que dá a legalidade da passagem àqueles portais, os anjos destroem, ou eu mesmo no corpo espiritual, a gente destrói esse altar no mundo espiritual, fecha aquele lugar, sela ao Senhor Jesus, e aí os anjos já não tem mais passagem. Dentro de casa os portais são fechados com óleo, eu gosto de fechar com óleo, são tomadas elétricas, espelho d'água, torneira, umbrais de porta, as portas de entrada.
é só passar óleo ordenando no mundo espiritual. Como profeta do Senhor, nós temos voz no mundo espiritual, e quando falamos, a nossa voz ecoa eternamente. Quem tem poder, quem tem autoridade no mundo espiritual e conhece a sua autoridade, é só passar óleo nos espelhos, tomadas, torneiras e portas, janelas, ordenando que se fechem os portais, ordenando que nenhum demônio entre, que nenhum demônio tenha autoridade para passar por esses portais. E aí vai acontecer, porque você é conhecido no reino do Espírito como um guerreiro de Deus. Os demônios, muitas pessoas pensam que os demônios conhecem ela. O pastor Francisco, isso mesmo. As pessoas pensam que os demônios conhecem elas porque ela sobe monte, porque ela ora, porque ela jejuma, porque ela consagra. Não. Os demônios não conhecem as pessoas por causa disso. Não é isso que te santifica. O que te santifica é como Davi. Davi não era conhecido porque ele era filho de Jessé. Ele não era conhecido também porque morava com Saul, nem porque era genro de Saul. Ele era conhecido porque não tinha filisteu que vinha para cima dele que ele não matava. Você é conhecido no reino espiritual quando você é guerreiro, quando você derrota os demônios, quando você guerreia. À medida que você vai guerreando, mais seu nome vai ficar conhecido. A base que eu tenho para isso da Bíblia é que a própria cantiga que cantaram falava: Saul matava 1000, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Ou seja, Davi se tornou maior, mais conhecido que Saul. Se o inferno conhecia Saul, o inferno agora teme Davi, porque Davi matava muito mais que Saul. Está entendendo? Quando você é guerreiro, se torna guerreiro. Bafomete, o nome desse demônio, pastor Francisco. Bafomete. Ele é um demônio que mexe muito medo. Ele é o próprio Beelzebu, esse aí. Então, quando nós compreendemos essa regra de reino, quando nós guerreamos, quanto mais guerrearmos, quanto mais não temermos, quanto mais não negligenciarmos, não negarmos a fazer esse tipo de obra, mais nós passamos a ser conhecidos dos anjos e dos demônios. Mais nos conhece os anjos e os demônios. Eu nunca vi Davi numa guerra e não vencer ela, porque toda guerra que ele ia, antes Deus vencia por ele. Deus já guerreava por ele, porque ele era conhecido. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre obedeceu sem covardia, sem pensar, sem titubear, ele ia e fazia. E então nós vemos aqui que Filipe, ele entrou num portal dimensional e rápido ele foi trasladado até Azoto. Nós vemos também que Jesus, ele foi batizado nas águas, saiu e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Queridos, quem falou para você que tem deserto no Jordão? A Bíblia mesmo relata das colinas do Jordão, e colina não é deserto. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, ou seja, ele foi teleportado. Ele foi arremessado pelo Espírito, levado. Mas como isso pode, pastor? Pode. Segundo Reis. Glória a Deus. Quem é bom de Bíblia marca também os versículos, porque muitas pessoas confrontam. E se não tiver Bíblia, nós somos envergonhados. Elias acabou de ser trasladado por Deus, arrebatado por Deus em corpo físico. Amém? Acabou de ser levado pelo rodamuinho de fogo. Pelo rodamuinho, quando se viram carruagens de fogo. Ele não foi em carruagem de fogo. O crente que prega isso está falando mentira. Elias não foi teleportado em carruagens de fogo. Elas existem. Eu as chamo de vez em quando, elas vêm. É de Deus, mas não foram elas que levou ele. Ele foi no rodamuinho. Ele subiu, ele entrou num portal, num vórtice temporal. Entenda que ele não subiu em cavalos nem carruagens. Ele entrou num vórtice temporal, entrou num rodamuinho, num portal, e foi parar no seio de Abraão. E a chave forte está aqui, ó. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixe-os ir buscar o teu senhor, pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Ou seja, eles falaram isso porque era normal os profetas serem arrebatados e parar nos montes.
e parar sobre os montes. Mas o senhor Luiz Fernando, era normal isso acontecer, por isso eles falaram isso, mas na verdade ele havia entrado num vórtice temporal e ido para o seio de Abraão. Por que eu falo no seio de Abraão, queridos? É mais um dos mistérios da Bíblia. Alguém no Antigo Testamento viu falar que alguém morreu e foi para o céu? Se ouviu, diz aí para mim. Porque Lucas 16:19 diz que morreu um rico e morreu Lázaro. E Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, né? Nem para o inferno, foi para o Seol. Entendeu? Aí Jesus dá uma chave bem importante lá em João, se não me engano, capítulo 16, quando ele fala: eu vou para o Pai para vos preparar lugar. Na casa do meu Pai há muita morada. João 15. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, não teria dito. Mas ele falou que ele vai para preparar lugar. Quer dizer, ainda não existia lugar. O céu não existia. Jesus foi para preparar o lugar. Mas e onde aparece esse povo todo, pastor? No seio de Abraão, a Bíblia declara. A Bíblia declara dizer que todos iam para o seio de Abraão. Mas Elias também. E Enoque também. Tá entendendo? Pegou? Agora vamos lá, vamos falar dos carros de Deus. Eu usei agora há pouco o exemplo do filme Jumper. Por que eu usei esse filme? Nós vamos falar disso para o futuro, eu não sei quando vai ser, mas está nos 12 tronos do Zodíaco, ou os 12 demônios príncipes, os 12 querubins que caiu com Satanás. O mais forte dos demônios nunca foi o Satanás, o capeta mais forte. O capeta mais forte, que denomina o demônio mais forte, é o nível de adoração que ele recebe. O nível de adoração determina o nível de força que ele tem. Bolsonaro é o presidente do Brasil, mas não é o mais inteligente, não é o mais bonito, não é o mais esperto e nem é o mais forte. Ele só é o administrador. Entenda isso. E quem é? Atena. Atena é o demônio mais forte. Atena, ela domina a tecnologia, ela domina os dados de informação, ela domina a cultura, cinema e teatro. E por que eu falo que Jumper tem base bíblica? Porque foi Atena que deu o texto, que deu a ideia, que deu o roteiro do filme ao cineasta. E quem é Atena? Um querubim caído que caiu com Satanás, que conhece os caminhos de Deus. Tudo que tem no cinema, querido, é imitação de algo que há no céu, porque são os demônios que dão a visão, são eles que dão a revelação para que se faça essas coisas. Quem gosta de assistir filmes de terror é da hora, eu acho legal, porque já está aprendendo como é que é o inferno para quando for para lá. É bem legal. Então nós entendemos que Jumper, que é a criação de Atena, que é o demônio que domina a cultura, que domina as artes, que domina o teatro, ensinou a essas pessoas e elas estão trabalhando e revelando um pouquinho daquilo que é oculto ainda aos homens. Entendeu? Então tem parte sim, porque a base também bíblica para isso nós temos aqui Filipe, indo de Gaza a Azoto, entrando num vórtice temporal. E esses vórtices são conhecidos como buracos de minhoca. O vórtice que leva para o inferno chama-se buraco negro. E aí vai. No livro de Jeremias fala dos rolos de Deus. Os rolos de Deus é meio estranho para ser um rolo. É meio estranho porque fala que ele tem 19 côvados de comprimento por 9 côvados de largura. Ou seja, é muito grande para ser um rolo, mas é o tamanho certo para ser um carro. Está entendendo? Para ser um veículo temporal, para ser um veículo dimensional. Quando nós compreendemos que o céu ele é muito mais tecnológico do que nós possamos imaginar, quando nós compreendemos a tecnologia celestial, isso se torna muito básico para nós. Isso se torna muito básico para os filhos de Deus. Quando eu falo de tecnologia, eu estou falando... quantos de nós já vimos monólitos construídos pelos antigos, antes do dilúvio, da era diluviana? Alguém já se perguntou como foi feito? Cortes precisos, gigantescos em pedra, como se fosse a furadeira gigante. Estátuas gigantescas, como as pirâmides foi feita? Foi extraterrestre? Para com isso, gente.
eu gosto que o crente às vezes ele fecha o olho assim e fica imaginando o céu, um monte de prateleira com um monte de pergaminho enrolado, colocado naquilo. Para com isso. Salomão, um homem sábio, ele falou assim: não há nada novo embaixo do céu. Nada foi criado pelo homem. Tudo que o homem descobre, ele não descobriu. Deus liberou uma visão celestial e trouxe para ele a revelação e ele copiou. O homem não descobre nada, ele só copia um pouquinho daquilo que Deus vai dando de tempo em tempo. Ou quando não é o diabo que dá, né? Como deu a bomba atômica, quando deu outras porcarias. Mas tudo que nós usamos, possuímos, tudo que nós fazemos é algo, tudo que é novo para nós, que é altamente tecnológico, é só uma pequena parcela daquilo que Deus liberou no céu para que nós descobríssemos. Então nós estamos falando de tecnologia quântica, estamos falando de coisas tremendas, coisas muito maiores, além do nosso entendimento. E quando falamos de portais, de túneis dimensionais, de vórtices dimensionais, nós estamos falando de algo que é ferramenta para mim e para você. Nós já trabalhamos com isso, nós só não compreendemos como funciona. Quando nós entendemos como funciona, se torna muito mais fácil trabalhar dessa forma. Se torna muito mais fácil operar dessa forma. Deu um branco agora o nome do cidadão. Livro de Atos, quando o Senhor manda avisar a Pedro para ir à casa dos ímpios, para orar. E eles estavam em oração, um anjo do Senhor apareceu para aquele homem. E ele manda 2 homens ir até Pedro. E Pedro estava na casa de um homem chamado Simão e ali ele orava. E ele teve a revelação do lençol, mas compreenda que aqueles homens, antes mesmo de ir, os anjos que foram lá já estavam lá com Pedro, chegou bem antes. Ou seja, os anjos eles viajam, não é que eles voam à velocidade da luz, eles voam rápido, eu já vi, eles voam muito rápido. Mas para acessar, existem portais. Gente, tem um livro que é muito bom, eu não quero que leia como Bíblia, não é Bíblia, é um apócrifo. Não tem apócrifo como Bíblia, porque não foi canonizado pela Septuaginta. É um livro que está fora do contexto, não está fora do contexto bíblico, mas não está na Bíblia. Mas é um livro muito bom para quem quer ter bases e experiências com anjos. É o livro de Enoque. Explica muita coisa. A Bíblia fala assim: não sabeis vós que sereis responsáveis por julgar os próprios anjos? E quais são esses anjos? O livro de Enoque explica quais são esses anjos. E esses vórtices temporais, as dimensões temporais, a Bíblia fala que existem 7 príncipes de Deus. Quem são eles? São 7 anjos guardiães. Quais são eles que nós conhecemos? Nós, os pobres mortais, os meros mortais. Conhecemos Miguel, conhecemos Gabriel, é o anjo guerreiro e o anjo mensageiro. A Bíblia Católica, no livro de Tobias, fala de novo dos 7 príncipes de Deus, que fala de Rafael, que é o anjo que veio ajudar Tobias, certo? O livro de Enoque fala do anjo guardião dos portais, o anjo que guarda os portais, o portal do ocidente, do oriente, o portal da lua e do sol, o portal dos pilares e dos luminares, e o portal de transição dos anjos, que é Uriel. Está entendendo? Quando nós compreendemos que há portais dimensionais por onde o Senhor viaja, por onde Jesus mesmo, ele foi levado ao céu, desapareceu. Está lá em Atos capítulo 1. Quando nós compreendemos que isso existe, que nós já usamos, mas não sabíamos como funcionava, nós temos esclarecimento, a mente abre mais. Eu sei que se eu entrar no mundo espiritual aqui, eu posso ir onde eu quiser, porque há um portal aberto para cada lugar que eu queira ir. Existe um portal que leva ao céu. Como, pastor? Como você me prova isso? Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Quem é bom de Bíblia, me acompanha. Eu estou sentindo o céu fechado. Eu estou sentindo um peso terrível hoje. Esse assunto, ele tá mexendo com a mente de muita gente. E tem demônios colocando espírito de incredulidade, causando bagunça, né? Nesse momento, o céu está fechado. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Aleluia. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, a porta estava aberta, a porta está aberta e ela nunca foi fechada. Mas como eu vou lá? Eu tenho que acessar um portal.
Qual é o primeiro passo para acessar esse portal? Qual é a chave para acessar esse portal? Separe espírito e corpo. Porque os vivos não podem ir ao céu, mas o espírito pode. Os vivos também não podem ir ao inferno, mas o espírito pode. Os vivos, nem os mortos podem descer. Do mesmo jeito que os vivos não podem ir ao céu, os mortos também não podem descer. Do mesmo jeito que os vivos não podem ir ao inferno, os mortos também não podem vir. É bloqueado para os vivos e para os mortos. Mas para o espírito que é de Deus, entenda, o espírito tem livre acesso porque ele é de Deus. Ele pode, ele é imaculado, ele é intocado, ele é de Deus. E quando morrermos, o espírito volta para Deus, porque ele foi criado em Deus, ele foi gerado em Deus. Deus nos elegeu nele antes da consumação dos séculos, antes da consumação dos tempos. Então, quando nós acessamos a região, as dimensões espirituais, o nosso espírito ele é livre para ir a qualquer lugar. Como? Acessando portais. Queridos, quem já foi atacado por causa satanista, eu acho engraçado o povo de Deus. O povo de Deus, eles questionam tudo, critica tudo, e está sendo arrebentado. Só vê satanista invadindo a casa, destruindo a vida financeira, destruindo a vida sentimental, mandando demônio o tempo inteiro para arrebentar com casamento, arrebentar com tudo que tem. Mas não quer entender como funciona e fica, ai Deus, socorro, oh meu Pai, me ajuda, me envia Deus, envia seus anjos, meu Deus, vai lá, põe a sua mão. Deus te elegeu nele para vencer as obras do diabo. Deus te elegeu nele para guerrear contra os demônios. Mas como é que você guerreia? Com entendimento. A palavra é clara quando diz que Jesus ele não crescia em poder, ele crescia na graça e no conhecimento. Quanto mais entendimento eu tiver, mais poços espirituais eu conhecerei, mais profundidades no Espírito eu entrarei. Quanto mais eu conhecer as profundidades da palavra de Deus, maior será o meu nível de revelação. Deuteronômios 29. Quem puder, abra aí. Hoje Deus está falando muito através da palavra dele. Deus quer firmar, Deus quer uma base do que nós estamos falando hoje. Ele quer que tudo seja à luz da palavra. Deuteronômios 29. Aleluias, glória a Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E as principais palavras dessa lei é cumprir as ordenanças do Pai e guerrear contra Satanás e vencê-lo. É um mandamento de Deus que nós temos que vencer. Está lá, Sim, funciona. Se você tiver esse acesso, já esse poder para isso, funciona sim. Você pode ir, Mateus. Você pode ir, se conseguir, pode. Eu conheço pessoas que acabou de se converter e estava sendo arrebatado todo dia, estava indo orar no céu, brincava e vivia mais no céu do que na terra. Outro, Charles Finney, ele morava mais no céu do que na terra também. Charles Finney, ele morava mais. Aleluia, isso aí, pastor Antônio Pedro. Charles Finney, ele morava mais no céu do que na terra. Ele deitava. Profeta David Rebolo, ele deu uma chave muito forte num dos livros dele, Corpos Transmissores de Glória. Ele fala que como ele é corrido, ele não tem muito tempo, então todos os dias ele cumpre as tarefas do dia a dia, e quando ele deita para dormir, enquanto ele dorme, o Espírito é arrebatado e ele vai para o céu e aprende as coisas. Eu quero falar umas chaves que ele nos deixou depois sobre os tronos. Os tronos, o estudo não é meu, é dele. Eu quero passar para vocês, mas esse estudo não é meu. Eu só peguei as partes pequenas que o Senhor me direcionou para poder ministrar, para poder ensinar. Mas esse estudo é dele. Os livros dele têm muita profundidade, onde ele fala que ele aprende direto com Deus, direto com os anjos, as revelações celestiais, as revelações que ele tem do Pai. Ou seja, é possível ser filho. E o que Deus oculta é para nós procurarmos. Deus quer que procuremos. Que se der tudo também fica chato, sem graça e ninguém respeita. O exemplo que eu sempre uso
na igreja, não é importante todo culto você fazer um culto de milagre, todo culto você ministrar alguma coisa, todo culto acaba ficando enjoativo, fica um culto cansativo, fica um culto repetitivo e perdemos a referência de autoridade. Por isso Deus, ele não vai liberando tudo assim, ele vai revelando aos poucos, para que nós tenhamos mais sede, mais fome, busquemos mais incessantemente, escavemos mais, procuremos mais. Então Deus, ele quer, o que ele esconde no coração dele é para que nós procuremos no coração dele, para achar. Então é possível sim. Entenda que os satanistas, eles não falam, eles não leem livros para falar com o diabo, eles se teleportam para o mundo espiritual, e no mundo espiritual eles falam direto com o próprio Satanás. Está entendendo? E com quem ele aprendeu isso? De onde veio esse poder? Todo poder foi dado por Deus, criado por Deus e gerado em Deus. A grande questão é que a Bíblia, ela é clara quando ela diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O satanista, ele deita na cama dele de noite e o espírito sai fazendo mal para as pessoas. Enquanto os filhos de Deus deitam na cama e vai dormir, não sabe nem o que está acontecendo, está sofrendo ataque. Porque se fossem guerreiros de verdade, quando deita na cama à noite, o espírito saía e ia para as dimensões guerrear. Porque para isso nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser guerreiro. Nós fomos chamados para usar esses portais nas dimensões celestiais. Se nós soubermos aprofundarmos nesses portais, imagine como seria hoje. Brasília está sendo atacado. Às vezes o Senhor me dá umas visões feias de Brasília. O Senhor me dá a visão de criança sendo sacrificada. De demônios terríveis vindo da África para atacar Brasília, sabe, de consagrações terríveis, coisas pesadas. Teve uma vez que eu fui interceder por Brasília pelo presidente, no meio da noite um demônio veio e materializou aqui no meu quarto para me atacar, mas quando ele foi tocar, eu gritei com ele, ele se encolheu no cantinho do quarto e veio um anjo, rasgou ele no meio e levou os 2 pedaços arrastando embora. E parece coisa de ficção científica. Gente, não é não. Não é não. A gente que trabalha, que batalha com o mundo espiritual, trabalha com o reino do Espírito, vive isso direto. No início da minha busca, no início que eu comecei a buscar no Senhor, materializou no meu quarto um filho do cão, um satanista lá. E se eu ver esse cara em algum lugar, eu conheço ele. Porque não tinha como. Ele tinha um cabelo meio crespo, meio grisalho. Ele tinha usava barba, a barba também aqui tinha um meiozinho assim, meio grisalho. Ele estava com a roupa preta naquele momento, é uma roupa que ele sempre usa, uma preta ou a vermelha para teleportar, para acessar o mundo espiritual. E ele chegou e ele falou que era para eu parar o que eu estava fazendo, porque estava incomodando o inferno, e ele foi mandado para me matar. E aquele cara, ele segurou no mundo espiritual, ele segurou o meu coração e segurou o meu fígado, e começou a apertar, e eu senti na minha boca o gosto de sangue saindo. Naquele momento o Senhor Jesus, ele gritou, ele falou: filho, eu te dei poder para pisar serpente e escorpião, pisa agora na cabeça dele. Aí eu gritei e eu falei: eis que o Senhor me deu poder para pisar serpente e escorpião, eu piso agora no seu poder, Satanás, e no todo o poder das trevas. E aquele ser, ele sumiu. Mas no que ele sumiu, a opressão, a glória negativa, a glória maligna ficou no ambiente. Daí eu repreendi mais uma vez, a glória maligna saiu do ambiente. E depois desse dia, todo lugar que eu estou, chega um ser maligno, eu sinto ou eu vejo ele. Entendeu? Então as dimensões, elas existem. Elas só não existem para quem é cego espiritual, para quem não quer ver o que acontece no mundo espiritual. Entendeu? Essa aula é bem pesada. Pessoal, quando vocês forem dormir hoje, por favor, leiam Salmos 4. Meditem em Salmos 4 e se revista, já amarrando e fechando os portais de suas casas. Porque hoje, quando você entra em portais, você entra em dimensões mais paralelas, mais profundas, Satanás sempre apronta uma gracinha, sempre manda um pezinho para encher as paciências. E eu estou sentindo o céu muito pesado hoje. E então, nós aprendemos na prática. O que eu estou falando para vocês aqui, eu não ouvi de ninguém não. Foi o próprio Espírito Santo que me ensinou, o próprio Espírito Santo que me levou nessas dimensões e me fez entender como elas funcionavam. E que me levou a compreender alguns traços, alguns pontos. Pastor, você já foi arrebatado em corpo físico? Eu quero. Não, ainda não. Mas o nosso espírito, ele viaja onde desejarmos, à medida que estivermos alinhados com a palavra. É claro que nós não podemos sair da palavra para nada. A palavra de Deus, ela é nossa bússola, ela é nossa referência. Principalmente, quem for meditar no Antigo Testamento, procura uma Torá em português.
Leiam a Torá em português, que a nossa Bíblia ela é muito contaminada, ela tem muita interpretação, muita tradução, e não é bom a Bíblia quando tem muita tradução, muita interpretação. A minha Bíblia, ela é uma João Ferreira de Almeida Fiel, é bem antiga, mas eu gosto dela porque ela tem uma versão mais ou menos contaminada. Mas as Bíblias de hoje são bastante contaminadas e não contam das dimensões. Quer ver? Existem dimensões em que entramos, por exemplo, pastor Francisco, isso são experiências que Deus tem com cada um de nós, e muitos aqui dos que estão nos ouvindo já passou por experiências parecidas, mas não sabiam como era. Quantos aqui já foram atacados por feiticeiros, por satanistas, e acham que era demônio de noite, e não era, eram espíritos humanos atacando pessoas. Quantos e quantos aqui dos que estão presentes hoje? Então nós precisamos compreender o mundo espiritual para poder... Ah, pastor, eu posso me proteger desses portais? Eu só posso me proteger do que eu conheço. Eu só consigo me defender se um cara vai me matar com tiro, eu posso usar um Kevlar, um colete à prova de balas. Vai me proteger porque eu conheço. E eu sei o calibre que aquele colete aguenta. Entendeu? Eu posso usar um carro blindado, eu sei o calibre que aquele carro aguenta. E para se proteger no mundo espiritual, como você vai se proteger de algo que você não conhece? O que nós estamos trazendo é a luz da palavra para entendimento, para conhecimento. E como eu vou fazer para me proteger, pastor? De um ser espiritual, você só se protege no Espírito. Conhecendo o seu Espírito, se movendo no Espírito. Usando a palavra de Deus, mas se movendo no Espírito. Jesus, quando ele batalhava no deserto, aos 40 dias ali de jejum, ele não estava falando com homem não, gente. Ele estava falando com um capeta cara a cara. Ele estava em espírito, arrebatado, vendo o bicho, trocando ideia com ele. Era em espírito. Vamos abrir a mente. A gente lê a Bíblia muito como um livro de ficção científica. Nós temos que ler como um livro espiritual. João capítulo 6, versículo 63, parte B, diz que as palavras são espírito e vida. Se elas são espírito e vida, elas têm que nos levar ao mundo espiritual. A palavra que não te leva ao mundo espiritual, ela não te traz transformação, ela te traz uma loucura, ela te traz um momento de alegria, de glória, mas passa. Mas a que é espírito e vida, ela traz cura, ela traz transformação, ela traz libertação, ela traz entendimento. Entendeu? Por isso que quando nós entramos nas dimensões com entendimento, os demônios ficam doidos. Eles ficam loucos. Porque quando entramos com entendimento, nós começamos a ministrar a glória de Deus vinda do céu, já com anjos. Entendeu? Aí, ó, o Mateus aí foi atacado. O Mateus foi atacado. Quando começou, a cidade que o Mateus mora, Votuporanga, ela é uma cidade dominada pela maçonaria e por satanistas. É uma cidade que tem muito cidadão que viaja nas dimensões espirituais. Eu sei porque eu estive lá. Eu estava no meio do culto. No meio do culto, quando o louvor começou, eu fui arrebatado para o mundo espiritual e fui levado naquela igreja e ia atrás. No banheiro tinha uma aranha gigante, um demônio em forma de aranha gigante. Daí os anjos veio, nós vencemos aquela aranha, eu fui levado ao fundo da igreja, onde se via um centro de macumba. E ali eu via bonecos de voodoo, e o Senhor, aí nós fomos lá com os anjos e quebramos esses bonecos. Tinha um boneco maior representando o pastor, e mais 12 bonequinhos brancos numa mesa em círculo, representando as ovelhas da igreja. E era para fechar o templo, e nós destruímos essa obra. E isso é normal, essas cidades, os lugares onde a igreja tenta romper, não rompe, a igreja está amarrada, está travada, o pastor não consegue romper, o pastor até busca, traz gente de fora, faz festividade, e não consegue romper. É ataque de demônios. E o que tem que fazer? Entra nas dimensões, guerreia de lá, porque Satanás está te atacando lá, não é aqui no físico, na carne. Se alguém se levanta contra a minha vida para me dar um soco, eu sei me defender, mas e se é um espírito que está atacando a minha alma? Como eu me defendo? Tendo entendimento, entrando nos túneis, entrando nas dimensões, viajando pelas dimensões. É a única maneira de guerrear na dimensão, é sendo um profeta dimensional. Não tem como eu combater. Pastor, mas eu combato em oração. Até para orar com eficácia, a Bíblia fala que não recebeis, se não sabeis pedir, pedis mal. Até para orar com eficácia, você tem que ir nas dimensões. Até para orar com eficácia, você tem que acessar o Espírito. Está entendendo?
Até para orar com eficácia, você tem que entrar nas dimensões do Espírito. Não adianta você orar daqui pedindo, Deus, me dá, me dá. Quem já leu a quarta dimensão do Paul Yong-cho sabe do que eu estou falando. Ele conseguiu ter a maior igreja do mundo apenas gerando no Espírito, trazendo o Espírito para cá, usando Jacó como exemplo. Jacó, quando chegou para Labão, num monte de ovelhas brancas, falou, Labão, a partir de hoje eu quero o meu salário das malhadas, pintadas e riscadas. Não existia, mas ele gerou no Espírito e trouxe da dimensão do Espírito para a dimensão física, para a dimensão da matéria. Nós precisamos nos tornar guerreiros dimensionais com sabedoria. Todo esse ensinamento que nós tivemos essa semana só falou de portais dimensionais, só falou de dimensão temporal, dimensão do espelho. Quem pegou todas as aulas, eu creio que já está preparado para acessar esses túneis dimensionais e guerrear a partir de lá, e não se tornar mais um guerreiro, um combatente na carne, um combatente que não tem vida, porque aquele que combate na carne, ele é igual galinha, ele sai catando migalhas do chão. Mas o crente que fala assim, eu sou águia, eu combato lá do céu. Combate nada, você não sabe nem o que é combater do céu. Para combater do céu, você tem que entrar nas dimensões celestiais. Olha, eu vou ler mais uma passagem aqui, Deuteronômios 32. Está acabando já a aula, gente, já vou dar paz para vocês. Deuteronômio 32:10 conta uma história forte de Moisés que poucos prestaram atenção nela. 32:10 achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o e o instruiu e o guardou e como a menina do seu olho. Entenda, ele achou Moisés numa terra deserta lá em Isaías 34:14. A terra deserta, no deserto habita a hiena, a coruja, ou seja, Lilith, habita lá Asmodeus, habita lá Beuzebu, habitam demônios, os chacais, a ema, a hiena e a coruja, são demônios. Onde o Senhor achou Moisés na terra deserta? Por quê? Porque ele adorava deuses estranhos, ele era um príncipe egípcio, ele não adorava o Deus do céu, ele adorava demônios. E Deus achou ele no meio desses demônios. E o que Deus fez com ele? Cercou e instruiu e guardou como uma menina do seu olho. Ou seja, Deus resgatou Moisés do Egito, cercou Moisés e o instruiu e guardou Moisés como a menina dos olhos dele. Ou seja, Deus pegou Moisés no meio dos capetas ali no deserto, tirou Moisés, cercou e instruiu. Daí o que ele fez? Olha mais com Moisés, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre a altura de suas asas. Ou seja, Deus levou Moisés a voar nas alturas, a guerrear nas dimensões, a guerrear contra os demônios poderosos do Egito. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, o fez chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Ou seja, Deus fez Moisés andar nos altos níveis da unção dele, comer os frutos do campo, ou seja, se alimentar do próprio corpo e do sangue de Cristo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Quem é a rocha, queridos? Quem é a dura pederneira? Jesus Cristo. Então Moisés, ele foi treinado pelo próprio Deus quando foi pego e foi levado para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual Deus tornou ele um combatente cheio da unção. Moisés, ele subia o monte e ele ficava 40 dias arrebatado nas dimensões, guerreando e falando com Deus. Entenda isso. Quando nós compreendemos como funciona, os resultados vêm e vêm rápido. Isso é muito lindo. Era demônio, pastor Antônio. Era o demônio que vem na forma das pessoas mesmo, é isso mesmo. Você tem facilidade, pastor Francisco? O senhor tem facilidade. Entre em repouso, repousa seu corpo e dá os seguintes comandos. Anjos do Senhor, venha comigo agora. Separe espírito e corpo. O espírito está livre para viajar. E relaxa, tranquilize sua mente. Tranquilize sua mente. Primeiro você foca um ponto no espírito, um lugar espiritual onde o Senhor deseja ir, foca ele.
Deita e relaxa sua mente. E deixa Deus separar. Quando os anjos chegarem, o Senhor vai sentir, o seu espírito vai separar do corpo, o Senhor vai. O Senhor tem facilidade, o Senhor tem o chamado de profeta vidente. Todo profeta vidente tem facilidade. Uma outra coisa que vai acontecer com o seu ministério para frente aí, o Senhor vai ouvir do próprio Deus quando for revelar às pessoas, eles vão achar que é profecia. Mas o Senhor, Ele me faz saber que quando o Senhor estiver falando as profecias, não será profecia, o Senhor vai estar ouvindo o próprio anjo falando contigo e trazendo as instruções do próprio Deus. É assim que Deus vai te usar, pastor Francisco. É dessa forma. Então nós, quando entendemos como funciona as dimensões, as estradas dimensionais ou túneis dimensionais, os vórtices temporais, nós sabemos que quando viajamos para o passado, presente, futuro, para um lugar para o outro, nós usamos esses caminhos, essas estradas que foi usada por Elias, que foi usada por Filipe, que foi usada por Cristo, que foi usada por Enoque, entendeu? Homens que estavam vivos, que entraram nesses vórtices temporais ainda em carne, que foi usado por Moisés também. Porque Moisés, ele quando ia para o monte, ele não ficava 40 dias em cima do monte. Gente, pensa! Ele não ficava 40 dias sozinho, sem água, sem comida, sem nada em cima do monte. Ele subia o monte e era arrebatado. E por que ninguém ia lá e não via ele, pastor? Porque ele não estava lá e o monte era cheio da glória de Deus, havia muita glória. E quem subisse aquele monte, havia uma ordem de Deus, quem subir será destruído pelo fogo. Quando nós abrimos o entendimento, quando nosso entendimento ele acessa as dimensões, Deus revela aquilo que precisamos saber. O Senhor nesse tempo ele quer levantar guerreiros. Você pode ver, analisa. Nós estamos na 24ª aula, 22ª aula hoje, 23ª aula. E nem todos do grupo de 130 pessoas estão assistindo essas aulas, porque não é para todo mundo, é só para quem não é religioso, para quem está com o espírito pronto para ser guerreiro. Não é para qualquer um essas aulas. São aulas para guerreiros de verdade, para combatentes que têm coragem, para combatentes que querem a Deus, que querem fazer uma obra mais profunda e mais perfeita. Quando o Espírito é treinado, nós paramos de nos preocupar com o que vamos pregar, porque Deus dá na hora. Nós paramos de nos preocupar, será que eu tenho revelação hoje no culto? Deus, Ele manda os anjos, e os anjos falam e você só repete. Você não fica preocupado mais com as coisas do céu. Eu tenho que passar revelação. Você não tem mais que fazer nada. Você não tem mais que fazer nada. Tem muitas pessoas que eu não preciso entregar revelação. Eu oro, Deus leva para as dimensões e os anjos ou o próprio Senhor Jesus fala com a pessoa. Não preciso fazer muita coisa, muita força. Porque quando nós entramos nas dimensões, nos tornamos guerreiros dimensionais, tudo muda. O DNA muda. Depois, querido, assiste a aula inteira, vale a pena, eu acho que vale a pena perder mais um tempinho para nos ouvir. E anote as chaves, anote o que foi escrito, que eu acho que ajuda. Só pegar as aulas e vai anotando, tem muita coisa mesmo para ser assimilada, mas a partir de amanhã as aulas são mais leves, vamos falar só sobre os dons, quem é, qual é, como funciona, aí fica mais leve as aulas, fica até mais leve mesmo no mundo espiritual. Porque o que nós estamos lidando está causando peso terrível. Mas é isso aí, queridos, guerreiros, se fortaleçam, liberem seu espírito. Pastor, mas eu não sou vidente, eu não tenho evidência. Nem todo mundo consegue acessar as dimensões, mas o que não consegue acessar as dimensões consegue levar pessoas nas dimensões. Entenda, muitas pessoas são os viajantes, outros são os guardiões do portal. Os que são guardiões do portal conseguem levar as pessoas pelos portais. São os guardiões do portal. Nem todos viajam. Quando temos profetas dimensionais, eles viajam nas dimensões. Se não temos profetas dimensionais, ele é guardião do portal. Ele vai guerrear de fora, mas vai guerrear igualzinho um guerreiro que vai. É igual a mesma coisa que eu disse. Nem todos são videntes. Muitos são sensitivos. Os que são sensitivos são guardiões. Os que são videntes são viajantes. Tá? Marca isso, isso é importante. Os que são sensitivos são viajantes. Os que têm visão aberta, que são profetas videntes, são viajantes. Os que são sensitivos são guardiões. Tem gente que guarda e tem gente que viaja. Não é porque não quer, irmã Marilinha. Todo mundo é usado por Jesus a partir do momento que abre o coração e não tem medo e deixa Jesus usar. Todo mundo
Jesus quer usar todo mundo. O problema é que as raízes que fomos criados, a religião em que nós fomos fundamentados em Cristo, nos prendeu. Era mais uma prisão que impediu que conhecêssemos Jesus de verdade, impediu que conhecêssemos a glória dele. Entenda que a Bíblia fala que quando o povo oprimia Jesus, ele sumia. Como ele sumia? De que maneira? Ele se abaixava e saía no meio do povo? Para com isso, gente. Vamos buscar uma mente reflexiva. Busca uma mente reflexiva. Busca entendimento. E nós veremos que a glória de Deus vai se revelar àquele que abriu o coração, aquele que buscar entendimento, aquele que buscar conhecimento. Leia Salmos 18, vê o que aconteceu com Davi. Davi foi parar no inferno. E há muito mais chave, muito mais chave, entendeu? Mas hoje vamos parar por aqui, amém? Deus abençoe a todos por ter me ouvido mais uma vez. Deus abençoe a todos por ter estado conosco hoje. Espero ter ajudado, espero ter passado mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. E que isso seja útil ao seu ministério, que isso seja útil à sua vida, e que o Senhor possa te abençoar. Quem precisa de oração por enfermidade, oração por enfermidade, oração por qualquer coisa, isso, se você consegue levar as pessoas, você é guardião, entendeu? E mesmo assim é guerreiro. Quem vai ou quem fica, de qualquer forma é guerreiro. Guerreie com o que Deus te deu, guerreie com o que Deus preparou para a sua vida, guerreie com o que Deus te chamou para fazer. Todos nós somos chamados segundo o propósito de Deus, não o nosso propósito. Todo mundo queria viajar, mas nem todos têm a passagem. Deus vai levar só os que têm a passagem, amém? Vamos orar, queridos? Eu quero ministrar a unção do fogo também de novo para aqueles que estão enfermos. Eu quero nesse momento que todos pensem nos que estão enfermos, para a gente orar por representação. Quem não conhece alguém que está enfermo, mas tem enfermidade, pense na sua enfermidade. Amém? Quem está sofrendo ataque maligno, também pense no seu ataque, porque Deus vai queimar tudo que é demônio nessa noite. Amém? Queridos, eu quero convidar a todos para repetir comigo a palavra que dá acesso ao seu coração. Repita comigo assim: Espírito Santo, faça um levantamento da minha vida, toca e revela tudo que está oculto no mundo espiritual. Eu te permito, eu te dou liberdade em nome de Jesus. Amém, queridos? Meu Deus, eu peço agora nesse momento que do mesmo fogo que o Senhor, Pai, me encheu, comece a esquentar as mãos, Pai. E onde houver enfermidade, por representação também, vai queimando agora. Vai queimando todo espírito de depressão, de câncer, todo espírito imundo que tem agido trazendo enfermidade, espírito de aflição. Em nome do Senhor Jesus, coronavírus, onde houver, Senhor, esses demônios, esses espíritos que estão causando enfermidade, vai queimando agora, queimando, queimando, queimando. Todo ser espiritual que tem agido na vida dos seus servos. Desde, Pai, queima, Senhor, o espírito de Lilith, os liliotes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, incubos, sucubos, meu Deus, todo espírito que vem através de portais nas noites, ponha fogo em cada portal, ponha fogo nas dimensões. Eu peço agora anjos do Senhor, anjos guerreiros transformados em leões, entrem em guerra por cada combatente aqui, Senhor, deste grupo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, envia os seus anjos, e esse fogo, meu Pai, vai queimando, queimando, queima todas as enfermidades, queima tudo que não provém de Ti. Tudo que foi mandado, espírito de aflição, de enfermidade, é queimado e destruído agora. Em nome do Senhor Jesus. Fechem as mãos assim. Fechem as mãos assim. Isso. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Teve pessoas curadas e libertas nesse momento? Se houve pessoas curadas e libertas, em nome do Senhor Jesus, passa uma cola celestial e colhem as mãos agora. Em nome de Jesus. Se teve, Senhor, revela agora com sinais. Se houve pessoas agora curadas e libertas, a mão fica colada agora. Em nome de Jesus. Queridos, se alguém teve a mão colada, espera mais um minutinho, o Senhor já vai soltar. Só escreve eu aqui pra gente saber. Amém? Só escreve eu. 1, 2, 3. Pode soltar a mão, Espírito Santo. Só escreve eu. Se alguém teve a mão colada, escreve eu. Só isso. Pastor Pedro pediu para orar pelo
quê? Prestei. Fechamento dos portais e os túneis abertos. Tá. Já orei agora, acabei de Orou orar. agora? Aham. Amém. Aleluias. Se alguém teve a mão colada, escreve eu, em nome de Senhor Jesus. Glória a Deus, teve um já aí. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, envie os seus anjos com a chave do reino, fechando todos os portais e os túneis abertos. Todos os que se abriram nesse momento. Todos os que foram enviados por Satanás, para enviar os seus feiticeiros e satanistas, para atacar o seu povo. Fecha agora, anjos do Senhor. Todos os portais abertos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. É Deus confirmando, queridos. Pessoas receberam. E isso é lindo, isso é lindo. Deus confirmando a obra dele mais uma vez. Amados, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu vou estar encerrando agora, estou cansado. Preguei mais cedo, agora a ministração. Está sendo bem corrido, bem pesado. Amanhã nós começaremos com o estudo pronto. O estudo que eu fiz tem escrito já. E aí fica mais fácil. Vamos falar sobre os dons, quais são, quais os grupos e como funciona. E isso vai ser muito bom, vai ser gratificante saber o que eu estou fazendo para Jesus, sem dúvidas, com clareza de pensamento. Vai ser muito bom isso, amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, que a glória e a graça dele estejam com todos, que ele possa abençoar a sua vida, os seus caminhos, o seu ministério, que ele possa abençoar você em tudo que fizer, mediante a palavra, que ele esteja contigo, amém? Pai, eu apresento aqui os seus guerreiros e peço que o Senhor seja com eles, Pai. Assim como tens me ouvido, os ouça. Pai, guia eles nos caminhos da retidão, da santidade e da glória. Envia os seus anjos para guerrear com eles e guiá-los em todos os caminhos em que eles andarem. Meu Deus, guarda as igrejas dos apacentadores, meu Deus, amarrando todo espírito de Jezabel, amarrando todo espírito de tranca-rua, tranca-tudo e 7 cadeado. Meu Deus, envie seus anjos em cada igreja dos pastores apacentadores que nos assistem agora, para liberar as portas e enviar ovelhas, Pai, para o seu reino. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que a sua bênção esteja com todos. E eu entrego todos, Pai, em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado, queridos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.